Muito bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baiman e vamos dar início a mais uma aula de História, dessa vez com o tema Os Negros no Pós-Abolição. Tá? Então, eu vou partir aqui inicialmente do próprio título da nossa aula para trazer essa pequena ideia aqui que é a ideia de pós-abolição, certo? Então, existia um Brasil antes da abolição e um Brasil depois da abolição, certo? O que isso significa efetivamente? Nós vamos ter aí um momento antes da abolição, onde muitas lutas foram travadas para que se chegasse ao 13 de maio de 1888, certo? O ano da chamada Lei Áurea, a lei que pôs fim à escravidão no Brasil, e teremos o período pós-abolição, ou seja, depois do 13 de maio de 1888. E a reflexão que a gente tira inicialmente é o seguinte: mesmo depois da abolição da escravidão, muitos problemas para o povo negro do nosso país, né, para a população negra, aqueles que são egressos desse sistema, teriam que enfrentar, porque a abolição ela foi pensada para pôr fim à escravidão, mas não para inserir o negro na sociedade brasileira. Daí então a gente tem a preocupação de entender por que muitos movimentos surgiram no intuito de conquistar ou recolocar o negro na sociedade nesse período pós-abolição, certo? Então não seria fácil você enfrentar os problemas de uma sociedade escravista, racista, mesmo depois da abolição da escravidão, né? Então o nosso, vamos dizer assim, mote de aula está exatamente ligado a isso, né? Por que o povo negro ele continuou a se organizar e a lutar pelos seus direitos, pelo seu reconhecimento? Porque mesmo depois da abolição, né, muitos problemas da sociedade escravista continuam. Daí a necessidade de se organizarem para tentar o quê? Se recolocar, se reposicionar e conquistarem os seus direitos já num país, né, que um ano depois da abolição proclamou também a República, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui a citação do livro da Carolina Viana, né, da Hebe Matos, da Marta Abreu, que é O Negro no Brasil, Trajetórias e Lutas em 10 aulas de História. Tá? Então eu separei esse trechinho aqui para a gente poder discutir e se encaminhando para o nosso estudo. A Lei Áurea, que extinguiu definitivamente a escravidão no Brasil, não estabeleceu nenhum tipo de política pública visando a inclusão social dos egressos do cativeiro e de seus descendentes. Bem aqui já cabe uma explicação muito boa para reforçar o que eu acabei de dizer para vocês. Então a gente pensa a abolição como um momento sim importante, mas é necessário dizer que somente a abolição não seria necessária para reparar todos os danos à população negra no nosso país, certo? Porque nós tivemos aí mais de 300 anos de escravidão e por conta de pressões internas, externas, do movimento negro, do movimento abolicionista e tantas outras formas de luta para que essa independência do povo negro acontecesse, essa liberdade do povo negro acontecesse, né? Mas ela aconteceu de uma forma apenas protocolar, no sentido de acabar com a escravidão, mas não pensar, por exemplo, o que fazer no dia seguinte, né? Como inserir essa população na sociedade, ou seja, não tinha a percepção da inclusão social, jogava o ex-cativo e seus descendentes para a própria sorte, tá? Após as comemorações do dia 13 de maio de 1888, que é, como eu disse para vocês, o dia aí da Lei Áurea, né, e da proclamação da República, né, já quase um ano depois, quando o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser república, seguiu-se um período de tensão no qual escravos e seus descendentes procuravam se distanciar do passado da escravidão. E aí a gente observa, né, de qual passado nós falamos? Daquele passado anterior ao período que a gente vai chamar, né, de pós-abolição, ou seja, a partir do 13 de maio de 1888, quando é declarada extinta a
escravidão no Brasil, temos um pós-abolição. E antes, né? É aquele passado todo que a gente já conhece, em que o povo negro foi brutalmente escravizado, explorado no território brasileiro, né? Isso tem uma marca profunda na nossa história, e dessa forma, depois da abolição, a ideia da população que foi vítima da escravidão era tentar superar esses problemas. Porém, a formatação da sociedade brasileira, né? Ou seja, essa mentalidade escravista, ela não seria eliminada com a Lei Áurea, tá? Então a Lei Áurea, ela acabou com a escravidão, mas ela não acabou com certas formas de trabalho, com certas formas de preconceito, com certas práticas. Isso ficou meio que na mentalidade da sociedade, né? Ainda que hoje a gente, por exemplo, pense em muitas mudanças e reconheça isso, mas a gente ainda precisa lidar com o racismo. E você, enquanto aluno, quando pensar por que existe racismo no Brasil, imediatamente a gente vai ter que se reportar a esse tipo de programação mental e social de uma sociedade que conviveu com a escravidão durante mais de 300 anos, né? E esse tipo de pensamento, né, essa força cultural, ela não sai do dia para a noite, não é com o decreto, né, não é com a lei que isso muda, tá? Então é necessário fazer muita luta, muito embate, muito enfrentamento, para que a situação ela possa ser modificada, ok? Então, como é que ficaria aí o mundo do trabalho, né, para aqueles que foram egressos, né, da escravidão, tá? Eu destaquei alguns pontos e a gente vai comentando e vai adiantando, como eu expliquei agora há pouco, né? Nas áreas rurais, né, os recém-libertos, né, negociavam com os senhores sua permanência nas fazendas em troca de salário, do direito de ter a própria roça e de ter um tratamento digno. Então, de certa maneira, nós vamos ter alguns ex-escravos, né, que vão tentar se manter nas fazendas onde trabalhavam, só que agora negociando, né, para receber, coisa que na situação de escravidão não acontecia, né? Alguns vão ficar, outros não, porque infelizmente muitos donos de terra, donos de escravo, queriam ainda manter aquele mesmo tratamento, né, do período anterior à escravidão, e também muitos já estavam não só no campo, mas também na cidade, substituindo a mão de obra do escravo pela mão de obra do imigrante, né? Então isso fez com que muitos perdessem a oportunidade de se inserir na sociedade, tá? Por conta disso, né? Na verdade, essa pressão que é decorrente mesmo de uma sociedade ainda que não sabia lidar com a figura do negro livre, tá? Então faz a opção por manter alguns trabalhando, mas ainda naquela pressão muito forte, ou então substitui pela mão de obra do imigrante, né? Então muitos deles vão buscar o quê? Terras abandonadas e se mudar para as cidades, né? Mas nem sempre isso vai dizer, ou vai significar que eles vão encontrar ali a possibilidade de viver bem, né? No caso das cidades, alguns conseguiram trabalhar, mas muitos não, perderam também as suas chances de trabalho pela substituição da mão de obra, que no caso aí seria a opção pela mão de obra do imigrante europeu, né, que estava chegando no Brasil, e que muitos donos de fábrica preferiam essa mão de obra, por N razão, né, N razões, mas principalmente pela questão, né, de eles considerarem o trabalhador europeu, né, mais preparado, etc. No entanto, cabe dizer o seguinte, né, e por que não se preparou, né, aquele que é ex-escravizado, né, que agora é livre para esse trabalho, tá? Alguns conseguiam se empregar nas fábricas, outros, porém, não, como eu acabei de explicar, certo? Além de lutarem por emprego, moradia e salário, os libertos tinham que enfrentar racismo e violência policial, que os impediam de circular livremente pelas ruas e de praticar suas religiões. Então, esse ponto aqui é fundamental, né? Porque a gente sabe que ainda hoje existe o racismo, existe a violência, certo? Por conta da pessoa ser negra, né? E isso mostra esse racismo que ainda é forte na sociedade brasileira.
e que naquela época também impediam os mesmos de circular livremente pelas ruas ou de praticar as suas religiões. E hoje a gente vê um movimento muito forte, né, que mostra aí uma certa pressão sobre as religiões de matriz africana. Professor, mas de onde vem esse tipo de percepção e por que isso está acontecendo? Né? Porque a gente precisa ver exatamente como a sociedade brasileira se comporta, né, desde então, tá? E essas marcas, elas se mantêm, né? Então, a nível de passagem do tempo, né? Claro que muita coisa mudou, mas ainda hoje a gente observa que há essa violência, há esse racismo, né? Principalmente contra os jovens negros e contra as religiões de matriz africana, né? Então, não é uma questão muito antiga, né? Pelo contrário, parece que é um passado que não quer passar, né? Dá a entender dessa forma por conta da incidência desse tipo de prática, tá? Nesse contexto, inclusive por conta do racismo e da violência, a gente vai observar o que, né? Que muitos se organizaram para defender suas ideias através da imprensa, né? Através da publicação em jornais que vão ser chamados de imprensa negra, ou seja, uma imprensa voltada para o povo negro brasileiro. Tá? Antes e depois da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por direitos, criando jornais próprios, a chamada imprensa negra. Né? Então, ali, nesses jornais, muitos que defendiam, né, a causa do povo negro continuaram a fazer aí a sua escrita e a publicar as ideias em prol dessa causa. Né? Veja que é tanto antes como depois da abolição. Tá? Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, da falta de oportunidade e da violência experimentada pela população negra. Eu gosto de destacar esses pontos porque o que a gente observa, né? Olha o tempo que isso tem. Né? Então nós estamos falando aqui no período posterior à proclamação da República, posterior à abolição da escravidão. E até hoje esses problemas eles existem, né? Tanto o racismo quanto a falta de oportunidades e a violência. Tá? Então isso é muito direcionado à população negra do nosso país, certo? E isso a gente estuda para tentar superar, né? Para tentar entender e superar esse tipo de situação. E esses jornais publicavam também matérias sugerindo comportamentos da população negra, estimulando sua autoestima e valorizando suas formas de associação e participação política. Além disso, homenageavam personalidades negras, a exemplo de Luiz Gama e José do Patrocínio, elevando-os ao estatuto de heróis e também divulgando, né, os bailes e salões onde se permitia a entrada de negros. E aqui eu quero fazer mais um comentário, porque era comum em alguns bailes mais de elite, né, em algumas regiões você não permitia a entrada de negros. E aí os próprios negros começaram a organizar e a fazer as suas festas e buscar os seus espaços onde eles se sentiam melhor. Ah, professor, mas por que isso acontecia? Isso ainda é a estrutura do racismo presente nessa sociedade, mesmo depois da abolição. Tá? E também nós damos destaque para a chamada Frente Negra Brasileira como movimento político. Né? Isso também diz muito sobre essa organização social, né, no intuito de lutar pela causa negra. Tá? A chamada Frente Negra foi fundada em 1931, né, como um movimento nacional de luta contra o racismo. Certo? Seus fundadores, Francisco Lucrécio, Raul Joviano, José Correia Leite, eram todos negros. A sede da entidade ficava na Liberdade, bairro do centro de São Paulo. Seus integrantes eram respeitados paulistanos, pois a Frente Negra só admitia em suas fileiras pessoas que dessem provas da sua honestidade e vida pessoal. Né? Tem alguns autores que consideram esse movimento muito importante, tá? Porque ele inclusive vai se tornar depois um partido, né? Ou seja, uma frente de luta política, mas que viu esse movimento como assimilacionista. Né? Eu até deixei aqui destacado. Tá? Como assim assimilacionista? Um movimento que não questionava
a estrutura do racismo que era presente na sociedade, e sim ele tentava se agregar àquela sociedade, se moldar à sociedade sem contestar duramente a mesma, né? Então, não é só a Frente Negra, mas tem outros movimentos um pouco mais radicais nesse momento, porém a Frente Negra ela cumpre o seu papel, né, em organizar o povo negro em prol da luta contra o racismo, porém com essa especificidade, né? É um movimento que ele tenta organizar o povo negro para aceitar a sociedade e encaixar essa população àquela sociedade, sem contestar duramente a mesma. Então muitos até consideravam eles extremamente nacionalistas e próximos a tendências fascistas que aconteciam naquela época, né, na Europa do período entre guerras, tá? Então, a gente faz só essa consideração, no entanto, é bom reconhecer a importância da chamada Frente Negra Brasileira, ok? Era isso que eu queria colocar para vocês por hoje, tá? A gente sempre tem que refletir, entender como é que o povo negro ele lutou, né? Mas não só na política, na organização social, mas também na cultura, né? Nas artes. Nós temos aí o teatro experimental negro, né, do Abdias Nascimento, que também tem um papel de transmitir a luta do povo negro através da arte, né? Eu esqueci de dar esse destaque, mas está aí feito. E isso nos ajuda a compreender essa relação naquele período e também nos dias atuais, tá? Então, a nossa lição maior é: por que existe racismo no Brasil? Por que o negro teve que lutar, mesmo depois da abolição? Porque a sociedade ela não mudou facilmente. As estruturas elas continuavam, né, a existir, estruturas de Estado, estruturas sociais que colocam o povo negro numa condição inferior. Então daí a necessidade de lutar, e essa luta nunca terminou, tá bom? Então vamos tirar isso como lição hoje. Se tiver perguntas, façam as perguntas, coloquem os comentários. Pode ser aqui no grupo nosso do WhatsApp ou comentário lá no canal, eu vou agradecer. Curtam e se inscrevam também, tá? É isso e até a próxima.